Corinthians tem direito a 50% do jogador. O Corinthians não gastou R$1 para ter o Yuri Alberto, cedeu parte ou porcentagens ou inteiramente jogadores ao Zenit da sua base, muitos, né, para obter 50% do que ele valia, 25 milhões de euros. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E no vídeo de hoje veremos as últimas notícias sobre o Timão e o futuro do atacante Yuri Alberto. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal, pois aqui você encontra as últimas notícias sobre o Corinthians. Agora vamos pro vídeo. Como todos sabem, o início de temporada do Timão não é nada bom. O time amarga uma sequência de 3 derrotas seguidas no Campeonato Paulista. E se já não bastasse a péssima fase dentro de campo, agora surgiram diversos problemas fora dele. Isso porque o Corinthians teve um bloqueio de quase 40 milhões de reais em suas contas. E o jornalista Chico Garcia explicou toda essa polêmica fora dos gramados. Com esse bloqueio de contas do Corinthians na justiça por conta de uma multa que o Corinthians tem, que o clube tem com uma patrocinadora, a Pixbet, que tinha ou detinha exclusividade no segmento de apostas antes da VaidBet. E por contrato essa exclusividade foi quebrada. Por conta disso, o Corinthians se prontificou a pagar e tem que pagar uma multa de 20 milhões de reais pela quebra de contrato. Inclusive o presidente Augusto Melo, no anúncio da VaidBet, que é a nova patrocinadora master, inclusive, né, pagando 120 milhões de reais anuais, disse que a VaidBet pagaria essa multa. E depois, na verdade, se descobriu que o clube é que tem que arcar com essa multa rescisória em relação à Pixbet. E, na verdade, vai ter dinheiro para isso, né? Porque o acordo é muito maior, muito superior em termos financeiros. Então, o que acontece? O Corinthians precisa pagar essa multa e também as primeiras parcelas de luvas, na verdade, né, que a Pixbet concedeu ao clube na sua chegada com um contrato até 2025. Tudo isso não pago fez com que a empresa movimentasse a justiça para pegar esse valor e com isso a justiça determinou bloqueio de contas no valor de 38,8 milhões de reais. Um problema que o Augusto Melo vai ter que resolver nos próximos dias, porque a justiça manda pagar, você tem que pagar. E olha o valor considerável de uma hora para outra. A fase de Yuri Alberto não é nada boa. O atacante alvinegro ainda não balançou as redes nesta temporada e os seus dias parecem estar contados na titularidade do Corinthians. Isso porque o centroavante Pedro Raul já desembarcou em São Paulo e deve ser anunciado oficialmente em breve. O novo atacante vai custar cerca de 5 milhões de dólares aos cofres do Timão. E ao que tudo indica, ele vem para ser o homem-gol da equipe. Com isso, parece que finalmente Yuri perderá o posto de camisa 9. E Chico Garcia trouxe as últimas informações sobre o futuro de Yuri Alberto, já que o atleta recebeu uma proposta vinda da Inglaterra. Será que finalmente ele sairá do Corinthians? Vou falar de outras situações, porque o Wolverhampton da Inglaterra fez uma proposta para ter Yuri Alberto. É curioso. Bom, eu sempre falo para vocês, o Yuri é um jogador de mercado. Ele tem 22 anos apenas, vestiu a camisa da seleção principal no início do ano passado, né, ainda sob comando do Ramon Menezes, né, depois naquela transição, depois da Copa do Mundo, né, sem o Tite, o Ramon Menezes assumiu e convocou o Yuri Alberto. Ele vinha de um 2022, reta final, muito bom na sua chegada ao Corinthians. Depois ele passou por uma temporada muito ruim, mas repito, a sua idade, o fato de ele ter sido vendido ao Zenit por 25 milhões de euros do Internacional, ter sido eleito aí como um dos jovens mais promissores entre atacantes no mundo, faz com que ele ainda esteja no radar de algumas grandes equipes, ou pelo menos que disputam grandes competições como é a Premier League. Só que a proposta do Wolverhampton era só até metade do ano. Por quê? Porque quando termina a temporada europeia, para eles não é interessante ter um jogador no final da temporada agora e depois no início da próxima. No mínimo, talvez, 1 ano e meio de empréstimo. O Yuri tem contrato com o Corinthians até o fim de 2027. Mas a proposta era empréstimo até o meio do ano e
opção de compra no valor de 15 milhões de euros. É bem menos do que ele valia, né, quando ele saiu do Inter para o Zenit, dos 25 milhões de euros. Mesmo assim, 80 milhões de reais. O Corinthians tem direito a 50% do jogador. O Corinthians não gastou R$1 para ter o Yuri Alberto, cedeu parte ou porcentagens ou inteiramente jogadores ao Zenit, da sua base, muitos, né, para obter 50% do que ele valia, 25 milhões de euros. E agora poderia receber aí metade desse valor, mas o Corinthians nem quis saber, não negociou. E acho que o jogador também não quis ir embora e com isso houve uma conversa, ele vai permanecer. E você, é contra ou a favor a saída de Yuri Alberto do Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários. E já que chegou até aqui, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Timão. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!